Olá, meus navegantes, tudo bem com vocês? Todos nós temos visto nos últimos dias a escalada da tensão no leste da Europa, após a Rússia ter invadido a Ucrânia. Então resolvi fazer vídeos explicando um pouco dos motivos desse conflito. Nesse primeiro vídeo, vamos focar na Europa pós-guerra e tentar mostrar onde teve início toda essa tensão. Mas claro, antes de começarmos, dá o seu joinha e compartilha com aquele seu amigo que também pode gostar do conteúdo, pois assim, além de você ajudar o canal, de certo modo, você também ajuda a compartilhar o conhecimento, e nós sabemos que conhecimento nunca é demais, né, pessoal? Então, vamos ao vídeo! Vocês sabiam que após a Segunda Guerra Mundial, a Europa e parte do mundo se dividiu em dois blocos antagônicos de países? Pois é, ainda durante a Segunda Guerra, as grandes potências mundiais como Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética tinham um inimigo em comum a derrotar: Hitler e o nazifascismo. E com a derrota da Alemanha e dos outros países do eixo, surgiu um novo dilema, que era como dividir e redesenhar o mapa de influência geopolítico da Europa. Assim, entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 1945, aconteceu no Palácio de Livadia, às margens do Mar Negro, aquela que ficou conhecida como a Conferência de Yalta. Foi nessa conferência que Churchill pela Inglaterra, Roosevelt pelos Estados Unidos e Stalin pela União Soviética decidiram repartir as zonas de influências entre o leste e o oeste, tendo como ponto de partida a Alemanha, que ficou dividida entre as quatro potências vencedoras da guerra. Anos depois, em 1947, a França e o Reino Unido assinaram um tratado de defesa mútua em caso de ataque da União Soviética. Desta forma, com a Europa dividida entre países de influência comunista, liderados pela União Soviética ao leste, no oeste, os países de ideário capitalista se unem e fundam em 4 de abril de 1949 a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que inicialmente tinham como membros os Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Países Baixos, Luxemburgo, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca e Islândia. Já em 1952, era a vez da Grécia e Turquia também aderirem ao tratado. Já em 1955, a Alemanha Ocidental também ingressa na OTAN, o que fez a União Soviética se unir com os países do leste e criar o Pacto de Varsóvia para rivalizar com os países capitalistas. De início, a OTAN era mais uma união política, mas com a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, os países membros criaram uma estrutura militar integrada. Na década de 60, a França acaba abandonando a OTAN após divergências quanto ao debate nuclear, fazendo com que o país fique longe do tratado por 30 anos. Em 1982, a Espanha junta-se à aliança, e é justamente no final da década de 80, início dos anos 90, com a queda do Muro de Berlim, o colapso do Pacto de Varsóvia e o fim da União Soviética, que a OTAN passou por mudanças nas suas estratégias, propósito e foco. Nos anos seguintes, com a recém-criada Federação Russa no lugar da extinta União Soviética, a OTAN começou, de forma gradual, a se expandir e a incluir países do centro e do leste europeu. Incluiu também missões humanitárias e políticas nas suas atribuições, coisas que não faziam parte da proposta inicial do tratado. É também na década de 90 que a coalizão conduz suas primeiras intervenções militares durante a Guerra da Bósnia e durante a Guerra e Dissolução da Iugoslávia. Na área política, procurou ter boas relações com os países que haviam participado e integrado o Pacto de Varsóvia, o que fez com que diversos ex-países socialistas aderissem ao bloco
entre 1999 e 2004. Entre os artigos do tratado, o artigo de número 4 invoca a consulta entre os membros para tomadas de decisão em casos excepcionais. Este artigo já foi invocado algumas vezes, como por exemplo na Guerra do Iraque e durante a invasão russa na Crimeia. Já o artigo 5º exige que os Estados-membros auxiliem qualquer membro que tenha sofrido ou esteja sujeito a um ataque armado. Este compromisso foi convocado pela primeira e única vez após os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. Nessa ocasião, tropas foram mobilizadas e enviadas ao Afeganistão, sob o comando da ISAF, que é Força Internacional de Assistência para a Segurança. Força essa que foi liderada pela OTAN. Após a contínua expansão da OTAN para o leste, junto com o crescente interesse do governo ucraniano em fazer parte do tratado, e o posicionamento de diversas tropas nos países bálticos que recentemente aderiram à OTAN, um impasse diplomático foi criado, e a Rússia, liderada por Vladimir Putin, comandou uma invasão à região da Crimeia, em 1914, que tem, em sua maioria, separatistas pró-Rússia. E, em 2022, repetiu a ação, dessa vez nos territórios de Donetsk e Lugansk, mergulhando a Ucrânia e a Europa nas incertezas de mais uma guerra. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço que você curta e compartilhe e também assista aos nossos próximos vídeos. Queremos falar sobre o Pacto de Varsóvia e a Guerra Russo-Ucraniana. Até uma próxima, pessoal. Beijão, tchau, tchau.